Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz do andador, é o som, é a música, é a dança, é o mais verdadeiro e pescador. Esse estilo arquitetônico, o barroco, eu posso dizer que o barroco ele tem a sua primeira, sua segunda e terceira fase, não é? E o Rosário dos Pretos, a fachada da igreja, ela é extremamente barroca, não é? Alguns detalhes também dentro da nave da igreja desse primeiro momento, desse primeiro estilo barroco. O rococó já é o terceiro período do estilo barroco, que é o barroco francês, não é? Que vai lembrar conchas, não é? Conchas do mar. Então, alguns detalhes que tem na igreja, eles lembram muito essa concha que é a questão do barroco. Então, essa construção da igreja ela vai ter vários detalhes. Lembrando também que não só o barroco, mas também no século XIX, vai chegar um outro estilo que é o neoclássico. Não é? E aí vocês vão observar na nave da igreja, não é? O altar-mor e os altares laterais, o estilo dela é totalmente neoclássico. Então, com colunas lembrando o Império Romano ou o Império Grego. Bom, a construção se deu por uma iniciativa coletiva dos escravos que faziam os trabalhos durante a noite. Ia lá para a construção durante a noite, carregando pedras. Outros tinham experiência na questão de fazer objetos de barro. Eles eram pedreiros. E foram eles que fizeram, por iniciativa própria, a construção da igreja. Os negros não podiam entrar nas igrejas. Eles acompanhavam seus senhores e com eles nem sapato calçavam os que estavam escravizados. Então, eles levavam seus senhores para as igrejas de Salvador, mas eles não podiam entrar na igreja. O que eu chamo sempre a atenção é a escolha deles em relação ao partido arquitetônico. Fizeram a igreja barroca, né? E que, evidentemente, nesse barroquismo não estava presente com certa, eu diria assim, com certa atividade e a presença africana. Agora, é importante dizer de que eles construíram aquela igreja por esforço próprio, recolhendo donativos entre eles. E qual é a função da igreja? Não só abrigar o culto, mas também solidificar uma aliança entre os irmãos, principalmente aqueles que desejavam e queriam e de certa forma, lutavam pela sua liberdade e pela sua alforria. Um exemplo do que nós podemos chamar do estilo rococó, que é o estilo francês, a gente pode observar esses detalhes, não é? Ele lembra um pouco uma concha, né? Uma concha aberta. Então, esses são os estilos, é um dos últimos estilos do barroco, né, que vai ser introduzido aqui na Igreja do Rosário dos Pretos e também em outras capelas, outros templos religiosos católicos aqui na cidade de Salvador. Outro dado barroco é a seleção de santos da Igreja Católica que é colocado no seu interior. Nossas referências, Santo Antônio de Catejeró, São Benedito, né, tiveram uma vida voltada às comunidades negras. Isso nos chama a atenção, porque na verdade você tem vários santos, poucos são santos negros. E você está numa igreja, na Senhora do Rosário dos Pretos, na Irmandade dos Homens Pretos, para falar de outro santo que não seja o santo negro, a gente pode falar. Isso não impede nada, mas é importante para a gente falar um pouco dos nossos. Se você for falar de Santo Antônio de Pádua, você não fala o santo branco. Se você for falar de São Sebastião, você não fala o santo branco. Mas se você for falar de Santo Antônio de Catejeró, você fala do santo negro. Quer dizer, já é uma forma de que nós somos diferentes. Nos colocam como diferentes, né? Como elemento barroco importantíssimo é a construção da igreja e suas torres. Deve-se lembrar que lá nós temos duas torres monumentais que marcam, para quem veio do longe, a presença da igreja naquele local. Aí muitos perguntam, duas torres? Outras igrejas não têm duas torres? Tem.
Outra só tem uma torre. Outra parece que só construiu uma torre e começou a construção de outra e parou. Aí muitos vão dizer que são estilos de épocas, não é? Mas alguns diziam na época que as igrejas que possuíam duas torres eram igrejas que tinham uma condição melhor de pagar, não é, um foro ou um tipo de imposto à cúria. Né? Mostrava que essas igrejas tinham poder. E aí vocês podem me perguntar, mas uma igreja criada por homens e mulheres escravizados, não é? Criar uma igreja com duas torres? Sim, tanto sim que eles faziam isso para mostrar que eles eram também capazes. Né? Que essa capacidade de se mostrar para o outro, mesmo na condição de homens escravizados e mulheres escravizadas, mas que eles poderiam mostrar também, ostentar também poder. Então a nossa igreja ela tem duas torres e isso é um sinal de poder. Ela pagava um imposto maior, mas para mostrar que também estava nessa sociedade e que os homens e mulheres que estavam aqui eram importantes. Outro dado fundamental é a pintura interior da igreja, a pintura lá do teto da igreja. Então ela tem a representação, né, de Nossa Senhora juntamente com São Domingos, né, São Domingos recebendo das mãos de Nossa Senhora, né, um rosário. Tem um detalhe interessante no altar dela, porque Nossa Senhora ela está ao lado de São Domingos e ela está, não é, com outro santo também ao lado. E a gente pode observar até um detalhe indígena, não é, que pode-se dizer que é a chegada dos dominicanos nas Américas. Né? Então, Nossa Senhora do Rosário é a principal mentora, né, que vai inspirar São Domingo de Gusmão a criar a devoção ao Rosário de Nossa Senhora. E o que eu acho mais interessante são os azulejos colocados ao lado que conta a história da religião católica. Esses azulejos do Rosário dos Pretos são os únicos que têm assim esses detalhes dourados, porque os outros eram só todos azuis. Esse já é um estilo mais novo. Ó. Então, a gente pode observar ó, que ele tem detalhes também do rococó presente nos seus azulejos. E o que mais me chama a atenção é o cemitério dos homens pretos e das mulheres pretas, que fica no interior da igreja. Então, toda a ideia da arquitetura ali, se vocês olharem, é exatamente para prestigiar um traço, claro que é um traço barroco, mas, acima de tudo, preservar um ambiente que circule a tradição do candomblé. Foi criado esse espaço aqui, que é o Cemitério dos Escravos, onde nós temos a Anastácia, que hoje é o símbolo daquelas mulheres que não podem falar, não é? Nós temos a mordaça que é utilizada sobre ela, e é uma forma de nós discutirmos também a questão do feminicídio, que tanto, né, hoje está assim, né, trazendo à tona um processo de desrespeito à mulher. Então, é uma homenagem que nós fazemos a todas as mulheres que passaram por essa casa e todas as mulheres que lutam até os dias de hoje por liberdade. Liberdade de expressão e liberdade de, né, fato, fazerem das suas vidas o que quiserem. A Anastácia não é santa, mas ela faz parte do povo. O povo acredita em Anastácia. Independente da formalização, né, para a gente não há necessidade da formalização. A Anastácia é assim, da crença do povo negro, ela faz parte dessa história. A Irmandade do Rosário também tinha um papel muito importante, não é? De dar um enterro digno àqueles, né, que passaram por essa casa. E se na vida eles sofreram a duras penas com o processo da escravidão, pelo menos que pudessem chegar a Deus em paz. Então, um dos processos importantes dessa casa era de dar um enterro digno. E esse espaço que nós estamos aqui é um espaço simbólico, porque no passado era toda uma área ao redor da igreja que é um cemitério. E hoje nós temos aqui esse espaço simbólico, porque aqui estão depositados 2 corpos que foram encontrados depois de uma reforma que foi feita na década de 70, no século passado. E encontramos 2 corpos que provavelmente tenham sido enterrados às escondidas, porque já era proibido se fazer os enterros nas igrejas. Então aqui tem um corpo de uma mulher com uma criança e de um homem que morreram de inanição nessa cidade e que secretamente foram depositados aqui e foi descoberto depois com essa reforma.
Então, a casa é dos eguns, a casa é dos antepassados. As pessoas, quando vão ali, eles estão louvando, eles estão conversando, eles estão até, eu poderia dizer, prestando conta a eles. É por isso que ela é diferente. É por isso que esse quintal é diferente. Aqui é um terreno só, mas existem as divisões. Eu posso fazer isto aqui, mas cá não posso. Não posso e não devo. Às vezes, se eu fizer, eu sou cobrado. Senhora negra, minha querida. Senhora negra, minha querida. Soberana quilombola, mãe de Deus Aparecida. Soberana quilombola, mãe de Deus Aparecida. Senhora negra, minha querida. Senhora negra, minha querida. Soberana